Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra. E que essa palavra possa ser uma bênção aos nossos corações, irmãos. Peço a você que desde já me ajude, levando e abençoando outras vidas, curtindo, comentando e compartilhando. Dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante. Vamos embora lá para aquilo que realmente interessa? Que o Senhor Deus, Todo-Poderoso Deus, se faça presente através dessa palavra. Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, pastor, teólogo e espiritual homem de Deus, João, capítulo 7. Quero ler com vocês a partir do verso 40, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, povoado onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Glória a Deus. O Senhor, ele sempre me premia com esses textos, com essas palavras, e eu creio que vocês já perceberam, irmãos. Este é um momento de divisão e descrença para alguns, e alguns também creram também no Senhor Jesus, inclusive os guardas do templo, a qual os fariseus tinham mandado prender. Diante algumas contundentes e polêmicas, como sempre o Senhor Jesus muito polêmico, porque sabemos que nesse mundo caído a verdadeira revolução é o amor. E algumas dessas polêmicas declarações era que fluiria a água viva dele, que quem não comesse, quem não compartilhasse, quem não comesse do seu corpo e quem não bebesse do seu sangue não teria parte com ele. Está falando da comunhão, do pão e do vinho, que é justamente aquilo que ele nos dá e o nosso propósito. Fazendo parte da Igreja de Cristo, nos unindo a Ele através da nossa história, recebendo a porção do céu e caminhando de acordo com os dons divinos e com a vida sobrenatural, conforme Daniel vai falar para nós, irmãos, em Daniel capítulo 11, versículo 32, que aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas em seu nome. E é nisso que eu creio, irmão, é nisso que eu creio, mas nem todos crerão. E por isso nós precisamos aprender. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a essa palavra. Diz assim, quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam. Irmãos, logicamente, nós percebemos através do texto de João, e creio que muitos irmãos já perceberam isso, que tudo que nós ouvimos e vemos, logicamente, vai estabelecer a nossa linha de raciocínio, ou seja, a nossa forma de pensar. Conceitos são formados pelos que nós ouvimos. Vamos ler novamente. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam, alguns disseram. Então, conceitos são formados pelo que nós ouvimos. E Romanos 10, 17, Paulo vai falar que, consequentemente, a fé se dá pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Assim como também o medo, irmão. Como também a razão se dá por ouvir outras coisas que não são a palavra de Cristo. E o que nós precisamos fazer? Irmãos, quando Paulo pregou em Bereia, em Atos capítulo 17, a partir do verso 10 ali, nós vemos que os bereanos examinavam cuidadosamente as escrituras, a fim de saber o que Paulo falava era verdade. Por isso Paulo os declarou nobres. Então, nós temos ferramentas que nos ajudam a chegar ao pleno conhecimento da verdade, nosso e daquilo que Deus quer que nós venhamos. Por isso, Paulo disse que os bereanos eram nobres. Irmãos, por quê? Porque Paulo não precisou escrever uma carta como ele escreveu a Tessalonicenses ou aos Coríntios, que eram igrejas que tinham algumas coisas a serem ajustadas. Não há uma carta na Bíblia, uma carta de Paulo, a epístola de Paulo aos bereanos. Não há. Por causa disso. E eu gosto muito de um versículo que está em Provérbios 16, 20, que nos orienta a isso. Fala, quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Você tem a sua confiança em Deus, meu irmão? Você tem confiança em Jesus Cristo, minha irmã?
então você será bem-aventurado, mais do que feliz. Olha, a palavra fala que alguns declararam o seguinte: certamente esse homem é profeta por quem esperávamos. E muitos creem nisso, irmãos. Muitos creem que Jesus Cristo, de fato, é a resposta que o coração tanto anseia. Para alguns, Cristo é a resposta que o nosso coração tanto espera. Aquela resposta que fará o nosso coração sorrir. Ou seja, a resposta da palavra da boca de Deus, visto que o profeta falava em nome de Deus. Só que aqui, nesse tratamento, é que ele seria aquele profeta, mais uma resposta ou mais uma palavra. Ainda está um pouco abaixo, irmão, mas ele ainda é isso sim. Eu não estou desmerecendo isso, porque Cristo foi o maior profeta. Ele é a própria palavra encarnada. Nós devemos evoluir um pouco mais do que esses homens esperavam. Olha, vamos ler novamente, eu gosto de ler novamente para nós guardarmos. Certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Entende que eles tratavam Jesus como um homem acima da média, mas ainda um homem. É por isso que eu gosto de fazer uma separação, porque Cristo, ele é mais do que tudo. Cristo, ele está acima da... Ele não é um homem comum. Nós não podemos tratar ele como um homem comum. E está certo que um homem que tem uma comunhão com Deus, irmãos, que é um profeta, ele deixa de ser comum. Como eu disse no começo, é aquele homem que começa a fazer proezas porque conhece o seu Deus. Mas ele é mais do que isso. Olha, Paulo vai dizer justamente, vai nos levar justamente a pensar sobre isso em 2 Coríntios, irmãos. Ele falando aos coríntios sobre aquilo que nós temos, porque esses homens esperavam alguma coisa. Quem espera é porque tem promessa. Quem espera é porque quer viver algo melhor. Quem coloca a sua esperança em Deus sabe que esperar em Deus não é perca de tempo. Eu gosto de uma frase justamente de C.S. Lewis, que ele fala que a nossa espera tem pressa, mas que o tempo de Deus é perfeito. E quem espera em Deus já tem a confiança de que o tempo de Deus é perfeito sobre todos os assuntos que ele pode resolver. Ou seja, esse é o homem a quem nós esperávamos. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o seguinte, ele fala: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. Vocês percebem? O princípio, o fim e também o caminho. Então ele é mais. É pronunciado para nós, para a glória de Deus. Tem uma finalidade, para glorificar o nome do Senhor, irmãos. Então algumas pessoas, mediante aquilo que ouvem diariamente aqui no meu canal, em outros canais, ou que ouvem falar de Cristo, vão começar a pensar que ele é a resposta. E de fato ele é, irmão. Agora outros afirmaram no versículo 41, ele é o Cristo. Esses creram, irmão. Assim como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nesse entendimento aqui que nós devemos chegar, meu irmão. Por quê? Outros terão a convicção de que ele é mais do que nós pensamos ser. Irmão, eu tenho convicção hoje. Eu sei que Deus, ele é muito mais poderoso do que nós pensamos. Que o que nos espera do outro lado, irmão, não tem como mensurar. Não tem como pegar uma fita de medir. Não tem como, pelos sentimentos humanos, serem expressos a virtude que nos espera, a vida do outro lado, irmão. Se essa vida aqui é boa, e eu amo viver, irmão, eu faço de Paulo as minhas palavras. Filipenses 1, 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Por que morrer é lucro, irmão? Por que morrer pode ser dado como um elemento básico que atribuímos a algo que depositamos sem fazer nada e ela vai crescer ali, multiplicar? Ou seja, vai ter um lucro naquilo, nós vamos ter um ganho sem fazer muita força. Por quê, irmãos? Porque do outro lado nos espera um lugar onde nós não tenhamos mais o medo de que os nossos pés toquem o chão. Há um lugar onde a vida seja leve. E esses homens creram, afirmaram, ele é o Cristo. Ele é o Cristo, irmão. Então ele é muito mais do que nós pensamos. Olha, e citando Paulo aqui, eu não posso deixar de lembrar do que ele disse, escreveu nas cartas aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8. Porque quando ele foi caminhando, quando ele foi se direcionando, quando ele foi tendo experiências com Cristo, ele chegou a essa conclusão. Ele fala em Filipenses 3, 8, mais do que isso, considero tudo como perca,
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Irmão, tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha passado, tudo que ele tinha ganhado, tudo que ele tinha trabalhado para conquistar, era perca para ele comparado com aquilo que ele poderia ganhar ainda em conhecer a Cristo. Ele fala: meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, tudo que ele tinha vivido até aquele tempo, irmão, esterco, poderia ser considerado algo sem valor. Não tinha valor nenhuma, todas as coisas perdem um sentido. Todos, meu irmão, trabalho, empresariado, riqueza, o homem, a mulher, a relação carnal, o sexo, o cônjuge, a família, perdem, meu irmão, elas perdem a significância diante da grandeza, da supremacia de Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, irmão, que aquilo não tem importância, não. Ele está falando que só que quando a gente chega perto dele, nada mais, meu irmão, tem sentido, a não ser de que nós venhamos a sermos conquistados e que nós conquistemos e podemos ser achados nele. Rabanda raia. É disso que ele está falando, e é esse a mentalidade da nossa caminhada, o espírito que deve fluir do nosso coração, a ponto de que nós vamos querer. Esses afirmaram: ele é o Cristo. Alguns entenderam ao ouvir ele, irmão. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia. E tem aqueles que não creem, irmão, que são descrentes, que querem submeter, ou seja, não querem nem submeter, querem transformar a Deus numa forma de pensar. A medida dos seus conhecimentos, pode ser tão conhecimento da Escritura, irmãos. Ele fala: não é possível, Cristo virá da Galileia. Transformaram Cristo numa forma de pensar. Nós transformamos Deus numa forma de pensar, irmão. Ou seja, naquilo que nosso conhecimento, aquilo que nós conhecemos. E a respeito dessas coisas, Oséias vai dizer que o povo perece pela falta de conhecimento, irmão. Cristo nem vinha da Galileia, Cristo nasceria em Belém, que é o que outros vão falar. Então começaram a generalizar, sabe aquela conversa de boteca, irmão, fútil, que Palmeiras é melhor que Flamengo, que Real Madrid é melhor que não sei quem, que Mbappé é melhor que Messi. Então, irmão, Deus é mais do que isso tudo, que o presidente fulano vai fazer, que o presidente vai... Que isso, irmãos? Nós vivemos numa esfera, num patamar elevadíssimo. Ele é rei. Ele é o Cristo. Então, do que adianta, irmão? Se nós pensamos nele de uma forma e ele vem e muda todas as nossas formas de pensar a todo momento. Vocês já viram isso? E nós começamos a sucumbir, por quê? Porque nós não temos o conhecimento, mas como Paulo nós devemos mergulhar, irmão. Começamos a perecer porque queremos transformar ele numa forma de pensar, ou seja, no nosso conhecimento. O que nós pensamos é o que nós sabemos. O meu povo perece pela falta de conhecimento. E quando nós vamos ver Oséias escrevendo em Oséias 6,3, ele fala: prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer na eternidade. Sempre terá algo novo para conhecer. Então prossigamos, irmão. Porque se nós pararmos nisso, o que vai acontecer? No versículo 42, pelo que parece, chegou alguns doutorados na lei. Alguns que leem a Bíblia e têm os versículos decorados, assim como eu, de cor, e nada contra o conhecimento, irmão. Só não podemos querendo moldar a Deus a elas, porque eles falam assim, as Escrituras afirmam claramente que Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, no povoado onde o rei Davi nasceu. E a palavra sem revelação não adianta nada, irmão. Porque ele já tinha nascido e estava de frente. Ele cumpria todos esses requisitos. Vocês percebem que a palavra sem ele de nada adianta? E outros querem submeter Deus à própria palavra dele, irmão. Outros querem partir nessa caminhada, transformando Deus, sabe, na sua própria palavra, engessando Deus em sua palavra, sabe? Começa a pregar a Deus, mas o Senhor me disse que faria isso, e aí o cara tá com a vida toda errada, irmão, reclamando, pecando, e quer solidificar Deus naquela forma, né? Porque quer trazer Deus para o nosso mundo, que é limitado. Ele é ilimitado, ele é o rei. Vocês compreendem o raciocínio dessa mensagem, desse tópico da mensagem? Que nós queremos pregar para Deus, pregar para Jesus.
Senhor, nós pregamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios. Transformam até a palavra de Deus mais importante que o autor da própria vida. Não que ela não seja, irmão, ela é mais importante que qualquer um de nós. Só que ele ainda é uma pessoa. Só que ele ainda é superior a tudo. E se tem alguém que pode revogar alguma coisa, irmão, nesse mundo aqui, é ele. Então nós não podemos, sabe, sem a revelação, querer seguir nessa aqui desses irmãos. Vai nascer em Belém, vai vir da linhagem de Davi, já tinha nascido, já era. Já tinha acontecido, estava diante deles e não conseguiam reconhecer. A mesma coisa aconteceu com os israelitas no deserto, irmão. Ao atravessarem, eu gosto muito de um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, que mostra justamente o porquê que Deus nos submete ao deserto. Deserto, na etimologia da palavra, significa Medebá, o lugar da palavra. Um lugar inspirador, tão inspirador e silencioso que nós conseguimos ouvir a voz de Deus e precisamos dela para sair de lá. Ele é inóspito porque é quente, mas Deus permite que nós passemos tempo lá para saber o que é mais importante para nós. Porque a palavra fala, ó, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. E é disso que nós devemos nos lembrar, irmão, de como ele nos conduziu durante esses 40 anos, que fala de 40 sempre fala de um tempo de provação, para humilhá-los e pô-lo à prova, ou seja, baixar a bola, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus nos coloca à prova, irmão, no pouco, na escassez, na privação, para saber se quando nós colocarmos no mundo, porque o caminho do deserto é o que, irmão? É o caminho para a terra prometida. Então ele nos coloca, irmão, para saber se nós somos dignos. Ele é digno de confiança? Sim, irmão. Em Salmo 25, versículo 14, vai falar que aqueles que o temem é dado o direito de ser revelada a aliança, ou seja, os segredos de Deus, irmão. Ele tem muito mais para dar e muito mais para oferecer para nós, por isso eu comecei falando. No versículo 3 agora fala algo impressionante, porque fala assim, ó, assim ele os humilhou e o deixou passar fome, mas depois o sustentou com maná. O que era o maná, irmão? Se não uma palavra que vinha do céu, diretamente do céu, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, da onde virá, irmão, se é de Belém, ou se é do céu, ou se é o maná do céu, não importa. E o que aconteceu? Os israelitas começaram a reclamar, meu irmão, da palavra que vinha do céu. Começaram a reclamar, se nós estivéssemos lá no Egito, você trouxe aqui nós para morrer de fome, para comer esse maná, sempre esse maná. Era algo, irmão, que nunca teve. Nós que estamos aqui hoje nunca experimentamos o maná, nunca deliciamos com algo que era da própria palavra da boca de Deus, e eles estavam reclamando. Você percebe? Não conseguiam olhar, não conseguiam observar. E aí começam a querer ditar, a mover. Deus, você trouxe aqui nós para comer só isso. Literalmente para comer só essa porcaria. Era o que os israelitas estavam falando para Deus, irmão. Literalmente era isso. Agora nós precisamos entender, irmão, que nós não podemos pregar para Deus. E que tudo que Ele nos dá é necessário e que cumpre um propósito. Mesmo seja escassez ou seja abundância. Por isso Paulo vai dizer, em Filipenses 4, versículo 13. É com Paulo que nós devemos aprender. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar contente na fartura, mas também aprendi a ser contente na escassez. Aprendi a ser contente sendo humilhado, mas aprendi também a ser contente sendo honrado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo Jesus, o nosso Redentor e nosso Salvador. Olha, e ainda não acaba por aqui, porque no versículo 42 fala assim: a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Quantas opiniões, o quanto nós ouvimos falar, cada declaração, uma flecha carregada de certeza, não é verdade? Assim somos nós na caminhada da vida, temos tantas convicções, tantas certezas, e nos movemos apenas pelaquilo que nós ouvimos, mas a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. E esperança que não espera, que esperança nisso, não é verdade? Consequentemente, irmãos, o que ouvimos traz divisão. Tudo aquilo que foi ouvido, tudo aquilo que foi manifestado e foi declarado, dividiu ali.
E eu quero te perguntar, meu irmão, eu quero te perguntar, minha irmã, essa é a intenção dessa palavra, te trouxe até aqui. Se você me ouviu, eu quero te perguntar, quem é você no meio do povo? Quem é você no meio desse bololô todo aqui de informações? Quem é você? Você acredita que é o Cristo, que ele é o profeta, apenas uma resposta temporária, que ele é a sua maneira de pensar, que vai nascer na Galileia, ou que você é aquele cheio de razão e de certeza, cheio do conhecimento da verdade? Ele é o Todo-Poderoso, filho do Davi, que vai nascer em Belém. Quem é você? Quem é você no meio da multidão, irmão? A respeito dessas coisas, nós devemos procurar verdadeiramente ter uma experiência com Ele e deixar que Ele nos mova. Nós devemos o segui-lo. Devemos, como Paulo, se submeter à luz que um dia raiou do céu, mais forte do que o sol, e deixar-nos ser conduzido pela essa maravilhosa experiência, a ponto de entender que nada mais faz sentido. E quando ele escreve para Romanos, para isso será necessário, irmãos, porque trará divisão. Ele escreve em Romanos 16, 17, recomendo, irmãos, é uma recomendação, faça quem quer, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebidos. Afastem-se deles, pois são pessoas que não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. E tem pessoa que está servindo o próprio ego. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então essa é a recompensa da ingenuidade. Oséias 4, 6. O meu povo me perece porque não me conhece. Essa é a recompensa da ingenuidade. Se satisfazem com bajulação, com palavra suave, mas que não traz transformação de vida. Agora, quem experimenta transformação e se torna um filho de Deus mediante a ação da palavra e do Espírito Santo operando em nós dia após dia, de força em força, de fé em fé e de glória em glória, na imagem da superioridade de filho, vai experimentar isso aqui, ó, porque fala assim, ó, alguns queriam que ele fosse preso. Você entende isso, irmão? Que nós, a partir do momento que nós nos tornarmos filhos, vão nos rejeitar, sabe? Logo se discordam, nos rejeitam. Se logo que eu falo não condiz com aquilo, porque as pessoas aí procuram só aliados, irmão. Só procuram pessoas que deem validação para aquilo que elas creem. Uma gratificação temporária. Nós não, irmãos. Paulo foi um entusiasta do evangelho que profundamente discordou das pessoas. E por isso ele escreveu, que eu citei isso até em outro texto, mas quero trazer para vocês novamente. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 está escrito, ele fala, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está em algemas, rabanda, soia. Então logo eu entendo, meu irmão, que algumas pessoas andam livres pela rua com a mente presa, e algumas pessoas estão em celas, totalmente livres, porque as algemas, elas nunca foram a sinal de prisão. O que quer dizer que também as mãos soltas e poder fazer o que quiser nunca foi sinal de liberdade. Eu demorei a entender o que é liberdade. E a filiação é que nos promove, João 8,32, se conheceres a verdade os libertará. João 8,36, se de fato o Filho do Homem, o Filho, os libertar, verdadeiramente sereis livre. É uma procriação de filhos o que está acontecendo, porque a palavra fala, mas não puderam, mas ninguém pôs as mãos deles. Sabe por quê, irmão? O inferno há armas ciladas, mas Cristo desarma ciladas. Não vão te tocar. O filho, o maligno não toca. Sem permissão, não. Só no caso de Jó, está mais para exceção, com uma aprovação temporária e momentânea, de confiança em nosso Deus. Porque a palavra vai dizer, e eu quero terminar aqui em 1 João 5,18, que o maligno não toca num filho de Deus.
E em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, vai falar que o Senhor é fiel, que Deus é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Seja guardado, seja fortalecido por essa palavra que te coloca num processo, te tornando cada vez mais parecido com Cristo, para que você experimente essa boa dádiva de ser protegido. E a sensação de segurança sempre vai ser essa, de que Deus está perto. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.